E aí, gente, como é que vocês estão? A gente hoje vai dar início a mais uma aula de filosofia. Vamos lá? Gente, vamos para mais uma aula de filosofia. Olha só, essa é a segunda parte da nossa aula de filosofia, tá? A gente está estudando um pouco da teoria política, da modernidade e da contemporaneidade. Na aula passada, a gente viu como a corrente de pensamento chamada Iluminismo influenciou a política na época e influencia até hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre as teorias políticas da modernidade. Bem, para a gente falar um pouquinho sobre as teorias políticas da modernidade, é necessário que a gente se concentre em pensadores que foram importantes influenciadores da política dessa modernidade. A gente viu que o iluminismo, ele trouxe com ele alguns filósofos importantes que começaram a defender, algumas liberdades, por exemplo, individuais, coisa que não existia, naquele governo absolutista. Então, Descartes, Kant, Locke, foram alguns filósofos que falaram um pouco, do homem, como um ser dotado também de direitos e liberdades individuais. Immanuel Kant, por exemplo, ele defendia de que todo indivíduo era dotado de uma liberdade, desde que essa liberdade não ameaçasse a liberdade dos outros. Aliás, essa frase é uma frase que a gente costuma usar bastante, A minha liberdade, ela termina quando começa a do outro. Rousseau era outro filósofo também que defendia muito a liberdade, Porém, ele não compactuava com as revoluções, Ele achava que liberdade ok, revolução não. Para a gente entender um pouco, a influência política na modernidade, quem foram os principais filósofos que influenciaram a política da modernidade, é necessário, é bastante importante que a gente conheça um pouco Hegel. Gente, o nome dele é muito difícil. Vou tentar aqui falar, só que é alemão, É o Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Então, por que o Hegel foi tão importante, influenciou tanto a política na modernidade? Primeiro, por sua dialética, tá? E segundo, porque ele questionava muito o valor do liberalismo, Dessa liberdade individual. Bem, para o Hegel, essa liberdade individual, ela tinha ali um grande perigo, de você defendê-la, porque ele achava que isso favorecia o individualismo e de que a sociedade, ela era um organismo, ela era formada por todas as pessoas. Então, se você defende as liberdades individuais, as pessoas não entendem que fazem parte de um coletivo. Uma coisa importante sobre o Hegel, gente, é a gente entender que ele criou a teoria do ser e do devir. Eu concordo demais com a teoria do Hegel. E o que vem a ser essa teoria? Bem, ele fala que o ser humano ele é dotado de uma particularidade, ou seja, ele é um ser único e pronto, mas ao mesmo tempo ele é um ser em construção e que também é dotado de características que faz com que ele seja iguais aos outros e ao mesmo tempo diferente. Que ele já nasceu pronto e ao mesmo tempo está se construindo o tempo todo. Isso eu concordo demais. Eu acho que nós somos seres que o tempo todo estamos nos construindo como ser humano. Então, a Luísa que eu fui há 10 anos atrás, certamente não é a mesma pessoa que eu sou hoje. Outra coisa sobre a teoria de Hegel que influencia bastante a política é a dialética de Hegel, certo? O que vem a ser essa dialética? Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa palavra dialética. Eu vou explicar o que significa e vai ser importante também para a gente entender posteriormente as teorias de Karl Marx, tá? Gente, Hegel acreditava que tudo na vida, todo pensamento, todo conhecimento, ele era construído a partir de uma tese, certo? E que essa tese, ela podia ser, eu podia, no caso, ser contra essa tese e criar uma nova teoria que seria a antítese. Vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. Por exemplo, se eu chegar para vocês e falar assim, gente, eu acho que o céu é azul. Aí João vai virar para mim e vai falar assim, não, eu acho que o céu não é azul, tá? O céu, ele tem várias tonalidades de cinza, de branco e de azul.
Reparem que eu criei uma tese sobre o céu, é algo que eu acredito, né? João, ele criou uma antítese sobre a minha tese. Então, a antítese seria o contrário da tese. Seria a contraposição da tese. Porém, vem uma terceira pessoa que é Pedro. Aí Pedro fala assim, olha só, o céu é azul. Mas o céu também tem tonalidade de cinza, de branco, como falou João. E aí Pedro cria uma síntese. O que é a síntese? É uma tese que vai ser um pouco da tese inicial e mais da antítese inicial. Ou seja, isso é uma dialética. Essa síntese seria uma nova tese. Entenderam o que estou falando? Essa síntese viria a ser uma nova tese. E a partir dessa síntese, que é uma nova tese, outras pessoas podiam criar levantar outras hipóteses, né, sobre a teoria de Pedro. Então, esse movimento do saber é um movimento que não para, está em constante mudança, assim como é o ser humano. Então, a gente sabe, né, que por volta do século XVIII, né, que a gente já entende como a contemporaneidade, ocorreu a Revolução Industrial. Eu vou só fazer um breve apanhado do que foi a Revolução Industrial, só para a gente recapitular. Gente, essa revolução, ela ocorreu por quê? Porque mais ou menos ali no século XVIII, a gente sabe que a monarquia ela começa a enfraquecer, a burguesia começa a crescer, né? O poder do dinheiro, o poder dos burgueses começa a crescer. Isso faz com que o setor da indústria se desenvolva bastante. Só que o que acontece? As pessoas que trabalhavam para esses burgueses, o trabalho delas era explorado. Exatamente, essas pessoas trabalhavam em condições sub-humanas. Diziam que chegavam a dormir nas fábricas. Eram trabalhos de mais de 14 horas, né? As pessoas não recebiam alimento nem condições dignas. Muitas pessoas morriam nos seus trabalhos. E tudo isso gerou, né, um sentimento de mudança, né? As pessoas queriam mudança. A partir daí, gente, acontece a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela veio pedir, né, de que realmente, né, houvesse essa troca de dinheiro por trabalho, porém de que alguns direitos, né, básicos fossem garantidos para que essas pessoas não morressem, tá? Trabalhando, por exemplo, ou que tivessem um mínimo de dignidade, né? É por isso que agora vocês vão entender por que eu tô aqui filmando em Karl Marx, tá? Gente, Karl Marx, vocês certamente já devem ter ouvido falar. Quando falam em comunismo, socialismo, logo vem alguém falar de Karl Marx, porque realmente ele foi o filósofo que, né, começou a pensar, a refletir sobre esse novo contexto social, né, que era a relação de trabalho entre a burguesia, né, e o operário. Gente, Karl Marx, ele estudou bastante Hegel. Lembra que eu falei? O Hegel, né, ele já é a semente do que Karl Marx ele vinha apresentar posteriormente. Porém, Karl Marx discordava bastante, né, de Hegel, e ele criou justamente essa antítese, né? Por isso que existe a dialética entre Karl Marx e Hegel. Eu vou ler um trecho do livro, gente, para a gente entender um pouquinho, né, quem foi esse filósofo alemão, né, que influenciou bastante a política da modernidade. O pensamento marxista definiu o homem como um ser histórico, que produzia as próprias condições de existência pelo trabalho, a força produtiva. Mas também demonstrou que a propriedade estabelecida artificialmente sobre os instrumentos necessários à produção de bens, né, que são os meios de produção, e a divisão social do trabalho em material e intelectual geraram a desigualdade econômica e o conflito de interesses inconciliáveis entre os proprietários, né, que contratavam e exploravam, e os não proprietários, que vendiam aos primeiros a sua força de trabalho. A partir daí, gente, Karl Marx ele criou a teoria da mais-valia. O que vem ser isso? Bem, eu vou explicar de forma bem prática e tentando contextualizar com a atualidade. Vocês devem ter visto recentemente que os entregadores de aplicativo fizeram um protesto, né? Eles pararam em todo o Brasil porque eles achavam que eles estavam trabalhando, né,
sobre condições, né, que não eram muito legais, né? Afinal de contas, eles estão fazendo um papel importante, se arriscando bastante. Bem, é mais ou menos isso. A teoria da mais-valia de Marx, ele dizia o seguinte, né, que o operário, né, ele produzia um bem, né? Vamos dizer aqui, o operário produzia um carro, tá? Depois esse carro, ele vai ser vendido, né? Ele vai ser colocado um preço nesse carro e ele vai ser vendido. E a parte que o operário fica, né? Ele construiu aquele carro. Ele pode não ter dado o produto, né, para construir o carro, mas o carro ele só existe por conta da força de trabalho do operário. Pronto, ele constrói o carro, mas o que ele vai ganhar com a construção daquele carro não dá a ele uma possibilidade digna, nem de posteriormente, nem se ele juntar ali vários carros que ele construir, dele ter um carro. Então, a teoria da mais-valia era justamente essa teoria que Marx construiu. Né? Os proprietários dos meios de produção, eles ficavam com todo o trabalho do operário, né? Com todo o lucro, né? E aos operários, o que é que sobrava? Nada. Então, muitas vezes, o cara que tinha ali os meios de produção, às vezes porque herdou, não é nem porque ele comprou, às vezes porque herdou, né? Teve uma família que teve condição, deu oportunidade, ele começa a lucrar e ter dinheiro, né? Sendo que ele vai multiplicando esse capital e o trabalhador, né, que é o dono da força do trabalho, nada tem, né? Então, não é compatível com o que o operário oferece e com o que ele recebe em troca. Também, gente, defendia a dialética do mundo. A gente viu que a dialética, né, é a oposição entre uma tese e uma antítese. Ele falava também que o homem é um ser dialético, ou seja, um homem é um ser em contradição o tempo todo. Ele próprio, né, defendia que o que ele defendia, né, como sendo uma forma mais justa de sociedade, de Estado, que era o socialismo, também tinha lá suas contradições, né? Que tinha, assim, a tese, mas que também tinha uma parte que era contrária àquela tese também, que é justamente essa dialética que existia no mundo. Que Karl Marx defendia que toda essa exploração do trabalhador, ela permanecia ali escondida na sociedade, né? Sobre valores morais, né? Religiosos também, né, de que romantizando, né, todo aquele, como muita gente romantiza, é muito melhor trabalhar do que ficar em casa parado, mas se a gente parar para pensar, os entregadores de aplicativo, eles morrem no trânsito, né, muitas vezes eles ganham 3, 5 reais para fazer uma corrida de moto em que ele tá colocando a vida dele em risco, não tendo nenhuma relação de trabalho, nem com o aplicativo, nem com o restaurante, né? E fazendo todo o trabalho pesado, né, gente? Afinal de contas, o trânsito é um lugar muito hostil. A gente sabe que os acidentes de moto, eles vêm crescendo. Saiu outro dia no jornal essa estatística. Então, Karl Marx falava que tudo isso era velado, né, e romantizado pela sociedade através da igreja, das instituições políticas e também da religião. Eu vou ficando por aqui e eu vou sugerir a vocês que vocês deem uma pesquisada sobre esses dois filósofos, o Hegel e o Marx. Tá bom, gente? Um beijão, até a próxima aula.